Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12, e ele se aproximou de Jesus e cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar. Trouxemos nossas espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta. E tocando a orelha daquele homem, o curou. Essa passagem, ela fala de um dos momentos, eu não sei se eu posso dizer que foi o momento mais difícil para Jesus, porque Jesus, ele não encontra dificuldade no caminho dele, amém, queridos? Mas pela forma que ele responde, pastor Cláudio, eu entendo que foi um dos momentos mais dolorosos para ele, podemos dizer assim. Esse momento onde Jesus é traído por Judas, ele é preso e ele se rende à cruz do Calvário, aconteceu logo após, ou algumas horas após, a última ceia, o início da Páscoa judaica, Dani, e a última ceia que Jesus tem com os seus discípulos. Ali ele derrama seu coração. Eu gosto muito, Jéssica, como o evangelista João escreve, de como foram esses últimos momentos, porque Mateus não estava presente, ele fala resumidamente. Marcos não estava presente, aliás, Mateus estava presente, mas fala resumidamente. Marcos não estava presente, fala resumidamente. Lucas não estava presente, fala resumidamente. Agora João não, João entra com profundidade. Existem detalhes que João escreve sobre a última ceia que os outros 3 evangelhos não abordam. Até os discursos que Jesus fez, as falas, nós encontramos vários capítulos de como Jesus fala nos últimos momentos, antes da sua entrega, antes do seu tempo, de carregar os nossos pecados na cruz do Calvário. Um dos momentos que mais me chama a atenção dessa última ceia, além de Jesus ministrar a ceia, o pão representando o seu corpo, o suco da vide representando o seu sangue, estabelecendo ali, Joelmir, uma aliança com os seus discípulos e a igreja que partiria deles, Jesus também fala do que iria acontecer algumas horas. Ele deixa claro que um dos seus 12 discípulos iria traí-lo. Há um alvoroço quando ele fala da traição. Eles começam a perguntar quem é. Ele responde, mas esses homens estavam tão agitados com a informação que um iria traí-los, Marcelo, que eles não prestam atenção, que Jesus diz que é aquele que ele entregaria o pão. Então Jesus rasga o pão, molha na coalhada, provavelmente Léo entrega para Judas e diz: Judas, faça o que você tem que fazer. E Judas então sai tomado por Satanás. A Bíblia diz que o diabo, ele se apossa da alma de Judas e ele sai para concluir a sua traição e a venda do seu rabi, do seu mestre, do seu Senhor, do seu Salvador, Jesus, por 30 moedas de prata. Diga-se de passagem que era o preço de um escravo na época. Esse foi o preço que Judas vendeu Jesus. Jesus, terminando o seu jantar, ele sai e convida alguns dos seus discípulos, não os 11 que ficaram, mas apenas alguns deles, Pedro, Tiago e João, para irem com ele até um lugar de oração, que é muito provável, Sebastião, que aquele lugar era um lugar de rotina de oração de Jesus, chamado Getsemane, o jardim do Getsemane. E é sobre o Getsemane que eu quero falar com vocês hoje. É sobre o papel do Getsemane que eu quero atrair a sua atenção hoje. Quando fala-se de jardim do Getsemane, para nós curitibanos, a gente pensa que o Getsemane, Tatiele, é meio parecido com o jardim botânico. Você que gosta do jardim botânico, né, Tati? É parecido assim com o jardim botânico, um lugar de muitas flores, um lugar de um jardim bem cuidado. Ou talvez pensamos que possa ser um parque assim, um jardim talvez parecido com o Parque Barigui. Mas na verdade, quando você aprofunda um pouquinho de estudo sobre o Getsemane, você vai descobrir que o Getsemane, na verdade, ele era um lugar de plantação de muitas oliveiras. O nome dele inclusive fala, Getsemane, chama-se a prensa do azeite. Lugar onde as azeitonas eram plantadas, e provavelmente ali tinha um ou mais lugares que logo que elas eram colhidas, eram levadas para essa prensa. Então talvez não fosse um lugar tão lindo como nós imaginamos, cheio de flores, mas ele tem um simbolismo
extraordinário. Alguns amigos disseram que visitaram o jardim do Getsemane e até hoje encontram-se oliveiras de 2000 anos e 2020 anos atrás, que foram plantadas naquele tempo e que ainda estão naquele ambiente. Dizem que hoje ainda são centenas de pés de oliveiras que estão naquele lugar. E é aquele lugar que Jesus escolhe para orar. É aquele lugar que Jesus escolhe para passar os seus últimos momentos. Quando Jesus chega com os discípulos, a Bíblia diz que ele se afasta um pouco dos três, e ele começa então a revelar uma amargura que não era sua, porque é o único momento que nós vamos ver Jesus amargurado. Ele começa a revelar uma amargura que não é sua, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías já profetiza sobre isso. Ele começa a levar a nossa angústia sobre ele. A Bíblia diz que a angústia ela é tão pesada que ele começa a suar, né? Derramar gotas de sangue. Isso é segundo os estudiosos da biologia do corpo humano, é uma resposta do corpo humano, tamanha pressão que a pessoa começa a passar, que ela começa a expelir sangue pelos seus poros. E Jesus então amargurado, não porque ele não queria passar pela cruz, mas porque agora ele está carregando os seus pecados, os nossos pecados sobre ele. Ele se levanta, ele até pergunta ao Pai se poderia passar esse cálice. Depois ele se levanta, e quando ele se aproxima dos seus discípulos, entendo eu, Erickson, que ele vai procurar talvez uma ajuda, um intercessor, um suporte de oração. Ele encontra os três fazendo o quê? Orando, falando em línguas, cheio do Espírito Santo, no fogo. Não, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Tanto que ele chama a atenção e fala: vocês não conseguem orar nem uma horinha comigo? Ele falou: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Então Jesus ele conclui o seu tempo de intercessão, levantando-se ainda no Getsemane. A Bíblia diz que ele encontra agora o texto que lemos, Judas, um dos seus 12, o tesoureiro do grupo, o que cuidava da bolsa de dinheiro, então um homem de confiança, encontra junto com os soldados. Ali haviam soldados do templo e soldados, alguns romanos, porque eles sempre andavam em destacamento até para um processo de proteção. E a Bíblia diz que as pessoas estavam com porretes para prender Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero chamar a sua atenção novamente para o papel ou o simbolismo do Getsemane. O Getsemane, ele não foi um lugar só de angústia para Jesus. E eu creio que ele escolhe aquele lugar, naquele último momento dele, exatamente pelo que ele simbolizava, por aquilo que ele representava para o judeu. Quando falo de prensa de uva, eu entendo que o Getsemane era um lugar de azeitonas, perdão. Ele é um lugar de prensa, de pressão, de espremer frutos. E todos nós, se você gosta de anotar, essa é a primeira lição, Carlos. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, iremos passar pelo Getsemane. Todos nós, Juninho, em algum lugar, vamos encontrar um lugar de pressão. Todos nós, independente da sua caminhada ser com Cristo ou não, independente de você ter uma caminhada longa ou curta com Deus, nem Jesus fugiu do lugar da pressão, nem Jesus fugiu do lugar da prensa, pelo contrário, ele escolhe aquele lugar. E isso me ensina que, Magno, nós também em algum momento vamos passar por um lugar onde seremos prensados, onde seremos pressionados. A minha pergunta é: se você já passou ou está passando por esse lugar de prensa, qual tem sido a sua resposta? Talvez a gente está com vontade de levantar a mão agora e dizer: pastor, estou passando agora e não estou gostando. De fato, não é um lugar confortável. Jesus, quando passa pelo Getsemane, pelo menos 3 situações acontecem, Simone. Primeiro, ele fica amargurado, porque onde tem pressão, vai ter desconforto nas emoções e na alma. Quem está me entendendo, diga amém. Segunda situação que Jesus enfrenta quando ele passa pelo Getsemane, ele passa pelo abandono daqueles que estavam com ele.
Seja no momento da oração que ele estava orando, clamando e os discípulos estavam dormindo, ou quando ele encontra Judas com os soldados e agora os seus o abandonam. Marcos vai falar sobre isso. No momento em que Jesus foi preso, todos dispersaram e fugiram. Então muitas vezes é no lugar da pressão que nós vamos conhecer com quem a gente está andando, e é no lugar da prensa, da pressão, que Jesus vai ser traído por um dos seus. Cada um que estava ali teve uma resposta. Os soldados levantaram suas armas, Pedro tirou a sua espada, os discípulos fugiram, Judas traiu, porque cada um na hora da pressão dá o que tem. Pesado isso, né? Cada um na hora da pressão dá o que tem. Eu sei que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas você quer conhecer uma pessoa? Deixa ela no momento de poder ou de pressão. O poder revela as pessoas, Iva, e a pressão também revela as pessoas. É na pressão que a gente vai mostrar onde está o nosso coração. Eu acho interessante que quando Judas ele se aproxima de Jesus, e o sinal para os soldados era que o que ele beijasse a face era o Nazareno. Jesus ele parecia tão comum perante aos olhos dos fariseus, a forma que ele se portava, como ele falava, que eles não sabiam distinguir se Jesus era Jesus, ou se Pedro era Jesus, ou se Tomé era Jesus. Então eles pedem para Judas, quando pagam as 30 moedas, dizendo: nos dê um sinal, quem é o Nazareno, para nós não prendermos o cara errado. E ele diz assim: aquele que eu beijar a sua face. E eu acho tão interessante que quando Judas se aproxima de Jesus e ele beija a face de Jesus, Jesus não responde ele na hora da pressão, ainda provavelmente com as suas vestes cheias do sangue que ele transpirou, seu rosto marcado de sangue. Ele não diz: é assim, traíra, que você me trai, falso, é assim que você vai me deixar nas mãos dos meus inimigos, traidor. E tudo isso ele era, sim ou não? Sim. Ai, pastor, credo, que dó de Judas. Dó? Ele fez uma escolha. Como que Jesus respondeu quando Judas beijou o seu rosto? A Bíblia diz que ele se aproximou de Judas e disse: meu amigo. Não importava o que Judas, pastor Odô, estava fazendo com Jesus. Não importa qual foi a resposta que Jesus deu naquele momento de pressão. Você fala assim: ah, mas é porque ele era Jesus. Eu não consigo responder desse jeito. Para Jesus é mais fácil. Ei, naquele momento que ele leva sobre si todos os pecados da humanidade, o Pai já não estava mais. Por quê? Porque agora ele se faz pecadores pelos nossos pecados. Ele não se tornou pecador quando ele foi pendurado na cruz, ele se torna pecador lá no Getsemane. Por isso que aquela pressão está gerando nele até o suor de sangue. Quem está me entendendo, diga amém. Mas ele não responde negativamente. Eu vou perguntar de novo: quem somos nós quando passamos pela pressão? Número 1. Número 2, qual é o papel da pressão às nossas vidas? Eu ouvi isso algum tempo atrás do pastor Hernani Santos, e eu gravei. Eu estava num congresso de pastores, num café de pastores na verdade, e ele disse isso e me chamou muita atenção. Ele diz: nós gostamos do perfume, mas para que o perfume chegue, a rosa ou a planta precisou ser esmagada, pressionada. Nós gostamos do azeite de oliva, para chegar o azeite, a azeitona precisou passar pela prensa. Nós gostamos do suco da uva, muitos gostam do vinho, mas para o vinho ou o suco da uva estar presente, precisou passar por onde? Pela prensa. O que ela vai gerar tem muito mais valor do que ela era antes de ser pressionada. Quem está entendendo, diga amém. Se você está passando pela pressão, deixa eu te dizer, se você aguentar firme a sua pressão, o valor que você vai ter vai ser muito superior ao que você tem hoje, diga amém.
Mas não dá para enfrentarmos ou vivermos o resultado sem enfrentarmos a pressão. Talvez você está se perguntando: por que eu estou enfrentando isso? Por que meu casamento está passando por isso? Por que a minha vida familiar está passando por isso? Por que a minha saúde está passando por isso? Porque é depois da pressão que somos espremidos, esmagados, que o resultado final vai trazer valor. Quem entende, diga amém. Se a uva falasse, ela ia aceitar o processo da prensa? Não. Se a azeitona falasse, ela ia aceitar o processo da prensa? Não. Mas é necessário para aquilo que vai chegar em nós. O problema é que alguns de nós, no meio do processo, nos perdemos, queremos fugir. Eu estava algum tempo atrás assistindo um documentário falando um pouco da cultura italiana, e esse documentário falava do vinho, como ele era feito, a uva como era prensada ainda quando se pisava nela. E sinceramente eu não queria beber daquele suco daquela época, não. Olhando, né, a forma, o povo não queria, não. Mas eu achei interessante que era uma senhora que estava falando do processo, e ela disse que alguns frutos se perdem no meio do caminho. É como se eles pulassem fora da prensa. E às vezes, alguns de nós somos como aqueles frutos que pulamos fora da prensa porque não queremos viver o processo. Não fuja do processo, porque é o processo que vai te levar ao propósito. Amém, queridos? Deixa eu repetir: não fuja do processo, porque é o processo que te leva ao propósito. Você pode reclamar do processo, Deus pode até segurar o processo da prensa, mas você não vai chegar a ser quem Deus quer que você seja, o que Ele quer fazer na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então de novo eu pergunto: como nós estamos respondendo no nosso Getsemane? Como nós estamos respondendo no ambiente da prensa? Quando nós avaliamos Judas, no Getsemane ele trai. Os discípulos no Getsemane, eles fogem. O verso 50 de Marcos capítulo 14 diz assim: então todos os abandonaram e fugiram. Tem muita gente que está fugindo. Pedro se desequilibra, perde a cabeça, e Jesus calmamente responde para Judas: é com um beijo que me trai, meu amigo? Eu sei que não é fácil passar por tudo que nós muitas vezes enfrentamos, mas a pressão, ela vai fazer parte da nossa história. Próxima lição que eu aprendo com esse texto, com essa história de Jesus, é que o Getsemane, no Getsemane, ou seja, no lugar de pressão, que nós podemos ferir, ou nós podemos viver o propósito, ou ainda podemos fugir. Mas eu quero focar no ferir. Quando Jesus estava ainda na ceia com os seus discípulos, ele disse que um deles iria traí-lo. Pedro anda a perguntar, Pedro está do outro lado da mesa. Eu fico imaginando Samuel à distância, 12 pessoas numa mesa sentados ao chão, então tem o espaço das pernas, então era uma mesa bem longa. O evangelista João diz que Pedro estava ao outro lado da mesa. Quando Jesus diz: um de vocês vai me trair, Pedro fala para João, que estava ao lado de Jesus: João, pergunta quem é. E João, do outro lado da mesa, aproxima de Jesus e diz assim: Rabi, quem vai traí-lo? E Jesus então responde: aquele que eu lhe der o pedaço de pão. Então ele rasga o pão, já falei, provavelmente molha na coalhada, entrega na mão de Judas e diz: faça o que você tem que fazer. Mas os discípulos, eles estão tão agitados com a notícia que um deles vai trair, que eles não prestam atenção que aquele era Judas. No entanto que o evangelista João diz que eles pensaram que Judas saiu para comprar mais comida, porque ele era o cara do dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo, ele era o financeiro. Eles não prestaram atenção, eles não ouviram o que Jesus falou, eles não viram o sinal que Jesus deu. E quando eles estavam no ambiente de pressão, nós vemos que alguns fogem, mas Pedro, descontrolado, e preguei sobre ele, parece que eu estou perseguindo Pedro, né? Eu preguei sobre ele domingo. Ele arranca da sua espada e parte para cima daqueles que estavam prendendo Jesus. O que eu aprendo com isso? Que na pressão, algumas pessoas perdem o equilíbrio emocional e começam a ferir quem está no seu caminho. Talvez você diga: pastor, mas é que ele deveria ser ferido. Quem foi ferido? Malcom. Quem era Malcom? Servo do sumo sacerdote. Malcom, a Bíblia diz que era servo do sumo sacerdote. Um servo ali era um assessor, era uma pessoa que caminhava junto.
Então lembramos que eles estavam em período de Páscoa. Arildo gosta muito de teologia. Eles estavam em período de Páscoa. Então no período de Páscoa, o sumo sacerdote Davi não podia sair do templo. Ele tinha que ficar no templo, por quê? Porque as festas, a festa judaica da Páscoa, ela exigia a sua presença, os sacrifícios que eram feitos, as celebrações que eram feitas. O sumo sacerdote que faz toda a negociação com Judas da venda do seu rabi, é o sumo sacerdote que dá ordem aos soldados para prendê-lo. Como ele não podia sair, e ele queria provavelmente estar ali, porque ele tinha ódio daquilo que Jesus estava fazendo, então ele manda o seu assessor. Então ele era um homem de confiança, ele era a pessoa que respondia pelo sumo sacerdote, por isso estava tão próximo de Judas. Quando eles se aproximam, Pedro, no seu desequilíbrio, ele corta a orelha daquele homem. Ele arranca a orelha do Malco. Alguém pode dizer: pastor, mas ele merecia, ele queria prender Jesus. O ponto está em que muitas pessoas, no meio da pressão, eles não estão vendo em quem eles estão batendo, eles não estão vendo em quem eles estão ferindo. Tem muita gente que na hora da pressão, ele está arrancando da sua espada, e ele não está ferindo só os que lhe perseguem, ele está ferindo quem está próximo também. Eu fico imaginando, Guto, é uma conjectura minha, que da forma que Pedro ele perde o seu equilíbrio, ele poderia ter ferido Malco, poderia ter ferido um outro apóstolo, poderia talvez até tentar ferir Jesus, porque ele está descontrolado. Que nós possamos aprender com essa história. Não importa o quanto nós estamos vivendo pressão, não importa o quanto nós estamos pressionados, não saia ferindo as pessoas que estão no seu caminho. Posso dizer uma coisa, Ronaldo? Muitos de nós, na hora da pressão, agimos como Pedro, oscilantes e impulsivos. Passa por uma pressão na vida profissional, mas desconta na esposa dentro de casa. Passa por uma pressão, uma perseguição do colega de trabalho ou do chefe, mas desconta nos filhos. Passa por uma pressão na vida financeira, mas desconta nos amigos. Quem está me entendendo, diga amém. São pessoas que estão com a espada na mão, preparados o tempo todo para ferir quem entra no seu caminho. De novo, nós estamos reagindo como Jesus, com calma, ou estamos reagindo como Pedro, desconcertados e descontrolados? Eu já falei, a pressão é algo comum para todos nós, todos vamos enfrentar situações difíceis. O problema é como estamos respondendo. Que ele, no momento da prensa, no momento que ele estava sendo esmagado, que ele poderia dar uma resposta positiva, ele se perdeu. Ele levantou a espada contra a pessoa que estava ajudando ele. Agora, nesse caso, era apenas um amigo, Eli. E quando nós levantamos a espada contra as pessoas que estão dentro de casa? Tem pessoas que estão matando o casamento por causa das pressões da vida. Tem pessoas que estão matando o relacionamento com os filhos por causa da pressão da vida. E quem ele deveria estar buscando ajuda é aquele que ele está ferindo, é aquele que ele está afastando, é aquele que ele está agredindo. Ei, abaixe a sua espada em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Abaixe a espada. Por mais pressionado que você esteja, abaixe a sua espada, porque aqueles que estão ao seu lado, eles estão ali para te ajudar e não para te tomar algo que você tem. Aí você pode estar perguntando: tá, pastor, eu entendi, mas como é que eu posso, na hora da pressão, não responder violentamente? Fernanda, eu separei aqui 3 lições básicas, Lorival, de como nós não vivermos, não respondermos negativamente, violentamente na hora da pressão. Se você gosta de anotar, anote lá. Número 1, não carregue a sua espada. Porque, pastora Vanessa, se Pedro não tivesse com a espada, ele não teria ferido Malco. É verdade ou não é? Não carrega a espada. Deixa a espada em casa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que alguns de nós estamos sempre armados. E os que nós mais ferimos são os que estão dentro de casa. Os que nós mais somos agressivos são os que estão dentro de casa. O chefe trata mal, ele não tem coragem de xingar o chefe, porque se ele xingar o chefe, ele perde um emprego, mas ele chega em casa e xinga a esposa. O colega de trabalho humilha ele não tem posição para parar a humilhação, mas ele chega em casa e humilha os filhos. Deixa a sua espada em casa.
Deixa as suas armas em casa, baixa a guarda. No momento que você estiver pressionado, coloque isso na cabeça: eu não tenho espada na mão, eu não tenho espada na mão, porque quem não tem espada não fere. Quem está entendendo, diga amém. Baixe sua guarda. Começou a passar pela pressão, se desarme. Nós vemos algumas pessoas passando por pressão, que a esposa fala: como foi seu dia? Por que você quer saber? Espada na mão. Agora tem que ficar dando relatório? Calma, abaixa a espada. E às vezes, você, amada esposa que está aqui, você tem que falar para ele: calma, não corta a minha orelha não, baixa a espada. Às vezes você, marido, tem que olhar para ela e falar: calma, desarma, amigo. Porque na hora da pressão nós não sabemos quem nós estamos ferindo. Quem está aí, diga amém. Segunda lição, para nós não ferirmos quem está no nosso caminho, não agirmos violentamente, agressivamente, entenda o que está acontecendo. Tem pessoas que não entendem o que está acontecendo. Pastor, o que você quer dizer com isso, Júnior? Tudo o que estava acontecendo no Getsêmani, tudo já tinha sido avisado por Jesus. Ele diz: ainda hoje um de vocês vai me trair. Ainda hoje, Pedro, ele fala isso para Pedro: ainda hoje você vai me negar, e vai negar 3 vezes. Pedro ouviu tudo. Aliás, Pedro escutou tudo, mas não ouviu. Tudo já tinha sido dado sinal, sim ou não? Mas ele não entendeu o que estava acontecendo. Jesus ali no Getsêmani precisava ser preso. Judas precisava traí-lo. Jesus precisava passar pelo julgamento e a condenação do Sinédrio. Jesus escolheu subir à cruz, porque se tudo isso não tivesse acontecido, ele não ressuscitaria no 3º dia. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque o Getsêmani aconteceu, porque Judas traiu, porque Jesus se entregou à morte, ele foi crucificado e ao 3º dia ele ressuscitou. A cruz está vazia, diga amém. Só que Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Tem situações que você está enfrentando a prensa que tem um propósito, o processo tem um propósito, e você não entendendo começa a ferir todo mundo. Abaixa a sua espada e vai para o propósito. Se vai ser vinho que Deus vai tirar da sua vida, você vai ter que ser espremido, uva. Se vai ser azeite caro, você vai ter que ser prensado. Se é o seu perfume que vai marcar, a rosa vai ter que ser esmagada. É um processo. Entenda o que está acontecendo. Terceira lição de como não respondermos agressivamente na hora da pressão, não sermos violentos ferindo as pessoas. A primeira, não saia com a espada na mão. A segunda, entenda o processo que está acontecendo. O terceiro, não durma enquanto você deveria estar orando. Porque Davi, eu estou agora avaliando aqui, se Pedro estivesse orando com Jesus enquanto ele estava dormindo, Gustavo, ele não estaria tão violento como ele estava. Tem gente que fala assim: pastor, como é que eu venço o impulso do pecado? Desenvolve um estilo de vida de oração. Quando você sai da oração, se o seu problema é imoralidade, você tem que ser muito, mas muito carnal para sair da oração e pensar em imoralidade. Se o teu problema é agressividade, violência, ira, você tem que ser muito carnal, mas muito descontrolado para você sair da oração e continuar descontrolado. Pedro era impulsivo, mas se ele no momento que ele estava com Jesus estivesse chorando, ele não sairia com a espada na mão. Não durma enquanto você deveria estar se relacionando com Deus, porque quando você ora, você alinha o seu coração ao coração de Deus, amém, queridos? E quando você alinha o seu coração ao coração de Deus, não tem como aquilo que tenta te dominar, que é a tua carnalidade, continuar vencendo. Por que nós somos carnais? Porque nós perdemos o relacionamento. Ele tenta nos atrair pela presença, tira o nosso sono de madrugada. Se você está acordando toda a madrugada, é Deus te chamando para orar. Levanta bravo, chuta o chinelo, vai no banheiro, alivia a bexiga e volta e desbloqueia o celular. Ora, é para esse lugar que Deus está te chamando.
Porque quando você tem uma vida de oração, a tua vida de oração vai vencer a sua carnalidade. Quem está me entendendo, diga amém. E para a gente poder encerrar, a terceira e última semana, nós vimos o prisma de Jesus sendo traído, de Pedro sendo violento, e agora eu quero olhar o outro lado, de Judas e Malcom chegando. Na verdade eu quero ter um pouco mais de atenção para Malcom. Já expliquei quem ele era. E Malcom, conduzido pelo sumo sacerdote, ele vai até o encontro de Jesus para prendê-lo. Quando acontece todo o alvoroço, Jesus pergunta: quem vocês pensam que sou? Vocês não me viram no templo e agora tem que me prender com armas? Ele diz que quando Jesus, eles perguntam, né, quem ele era, ele fala: eu sou. Os soldados caem para trás, um poder manifesta naquele ambiente. Então Pedro descontrola, quando ele corta a orelha de Malcom. Malcom ali, ele está perdendo a oportunidade de servir o templo. Por quê? A lei mosaica diz que ninguém poderia entrar no templo, muito menos servir no templo, se ele tivesse defeitos. Agora, se ele perdesse a sua orelha, e se talvez ele fosse um aluno do sumo sacerdote para se tornar parte do sinédrio, ali, dona Helenira, ele perdeu a oportunidade. Quem está me entendendo, diga amém. Agora ele não poderia, sem orelha, ele não poderia mais entrar no templo. Quem está entendendo, diga amém, está ficando claro? Ele perderia essa oportunidade. Sabe o que acontece com Malcom quando ele perde a orelha? Literalmente, ele entende que ele estava seguindo a pessoa errada. Só na hora que ele perdeu a orelha, ele falou: o que eu fiz da minha vida? Mas o maravilhoso é que mesmo ele estando a caminho de prender Jesus, Jesus estava ali. E quando a orelha dele cai, Leozinho, Jesus recupera a orelha dele. Diga amém. Diga: Jesus o cura. Ele não perde mais a oportunidade. Ele agora é devolvido para aquele lugar onde ele desejava estar, que era talvez fazendo parte do sinédrio. Pastor, o que eu aprendo com isso? Que quando a orelha é cortada e Jesus recupera, talvez, ele só conjectura, talvez é só naquele momento, Liz, que ele fala assim: fiz besteira, eu estou sendo influenciado pela pessoa errada. Sabe quando, Jô, que Malcom descobre que ele está seguindo a pessoa errada? No lugar de pressão. Para que serve o Getsemane? O que serviu o Getsemane para Malcom? Para revelar quem ele estava sendo influenciado. Malcom foi levado por quem no Getsemane? Por Judas. Malcom estava seguindo quem naquele lugar? Judas. Malcom estava influenciado por quem? Judas. Ele não estava seguindo Jesus, pelo contrário, ele estava tentando prender Jesus. O problema é que ele estava seguindo a pessoa errada, ele estava servindo a pessoa errada, ele estava sendo influenciado pela pessoa errada. E ele só tem a consciência de quem ele estava ouvindo na pressão. Então sim, o lugar de pressão muitas vezes revela quem está conosco e quem não está. Diga comigo: é o Getsemane que revela quem está do meu lado. Olha que coisa interessante. O Getsemane revelou Judas para Jesus, o Getsemane revelou os discípulos que fugiram, o Getsemane revelou Pedro impulsivo, violento, e o Getsemane também revelou Judas para Malcom. A pressão vai revelar essas pessoas. Para quem você está entregando o seu coração, quem você está contando as suas dores, para quem você está confidenciando as suas dificuldades, ou os seus desejos, ou até os seus pecados. Talvez você está tendo tudo isso com a pessoa errada. Mas foi ali no Getsemane que ele falou: eu deveria estar do outro lado e não desse. Mas ainda bem que Jesus estava lá.